Olá, tá começando o 175º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado essa semana pela Firmou Consultoria e pela ExpressVPN. Eu sou o Marcos Mendes e tenho, claro, se encontra a semana por aqui, uma das estrelas do assalto brasileiro, Felipe Espósito. Tudo bem? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai? Tudo bem, estreou o filme? Então, foi uma pré-estreia, na verdade. Ele vai chegar muito em breve aos cinemas, mas rolou uma pré-estreia aqui na cidade e eu participei, até contei numa fonte ano passado, então consegui assistir o filme antecipadamente e ficou bem legal. É um assalto super atrapalhado, curioso, que aconteceu aqui em Londrina há muitos anos. E eu apareço de costas, num cantinho, mas eu sei que era eu que estava lá, né? Mas quem vê de fora talvez nem vai encontrar. Mas meu nome está nos créditos, então tá confirmado que eu participei. Boa, já pode ter um perfil no IMDb. Pois é, que já quero um perfil lá. Exatamente. Eu tenho um amigo, quando a gente era moleque, que gostava muito de rock, de metal, e teve o show do Bruce Dickinson em São Paulo, que ele ia gravar um CD. E aí, meu amigo conseguiu ficar na grade, ele ficou muito empolgado, porque queria sair nas fotos. Tem no encarte uma foto da testa dele. E dá pra saber que a testa dele tem uma cicatriz pequenininha assim, mas só eu e ele sabemos que ele tá no encarte. Suponho que é a mesma sensação, mas você está lá, o que é super legal. Parabéns. Pois é, é uma cena assim de 2 segundos, olha eu ali, né? E era eu de costas assim, correndo, não dava nem pra ver nada, mas eu sei que era eu, então estava lá no cinema. Excelente, muito bacana. É claro que quando estrear a gente comenta aqui, pra mais gente poder fazer Onde Está o Oli com você quando estiver assistindo. Com certeza. Excelente. Agora, Felipe, você vai comprar um Samsung Galaxy XR? Eu acho que não, mas eu também fiquei curioso pra testar, né? Não testei nem o Vision Pro até hoje, que é outra coisa que eu queria testar. Mas quem sabe o da Samsung fica um pouco mais fácil de testar, porque geralmente a Samsung traz tudo pra cá, né? Então, talvez ele chegue aqui no Brasil antes do Vision Pro, vamos ver. Verdade, né? Tem esse ponto. Pra quem não viu, a Samsung lançou o Vision Pro. É um clone de design muito parecido. Você bate o olho, você acha que é um Vision Pro. Não tem como não achar. Sinto muito. E tem, claro, né, o apoio do sistema que é o Google que faz, de realidade mista. Isso é uma vantagem enorme para o dispositivo. Bom, dá para você, abre todo o ecossistema de aplicativos Android. Já ajuda bastante em comparação com apps ou de iPad, ou você usar, né, o seu Mac, o iPad, o iPhone em realidade virtual no Vision Pro, fora, claro, os apps que são poucos, né, para o Vision Pro mesmo, experiências também, mas é a metade do preço, né. Então isso chama muito a atenção. Por inúmeros motivos, metade do preço. Um deles é que não tem a tela de fora, que tem todo aquele esquema de parecer que é tridimensional, fazer o scan em tempo real do olho do usuário para poder mostrar, etc, etc. Mas é a estratégia de preço das duas empresas. Não tem muito como fugir disso. Eu vi o Marques Brownlee fazendo um vídeo comparando os dois com os argumentos que eu achei meio menos. Aí depois eu fui ver, ele tava apanhando bastante. Eu falei, não fui só eu que achei. Sei lá, ele já já teve vídeos melhores de comparação assim, mas é um excelente ponto esse de que vai que chega por aqui, porque a Samsung de fato costuma lançar essas coisas em mais países. Tem o dobrável aqui, por exemplo. Então, verdade. E a bolsinha dele de levar é bem melhor do que não ter. No caso do Vision Pro, basicamente, né? Exatamente, no Vision Pro você tem que comprar a bolsinha, que acho que custa mais de $100, 150. E é uma bolsa, a bolsa eu consegui ver, né? Eu vi o Vision Pro por fora, né? Porque ele fica lá na mesa montado, eu consegui ver ele de pertinho, só não consegui testar. A bolsa do Vision Pro é muito estranha, que ela tem aquele tecido que parece uma coisa amassada, que eu fiquei tipo, por que é assim, né? Mas enfim, agora a Samsung tem ali uma bolsinha que parece, acho que a Belkin faz uma bolsinha pro Vision Pro, que é mais bonitinha. E em geral, agora falando do headset em si, é isso. Ele é essencialmente um Vision Pro mais barato. Tem toda a estrutura parecida, mas eu acho que até justamente pelo que o Marcos pontuou de estratégias diferentes, a Samsung sabe cortar coisas para fazer produtos mais agressivos, ela sabe brigar mais no preço. É isso que a Samsung faz. Uhum. E eles souberam cortar as coisas certas para deixar esse headset mais barato. Então, ele é feito de plástico em sua maioria, enquanto o Vision Pro é todo de metal, alumínio, é mais caro. Então ele é muito mais leve, né? Esse é outro ponto também, né? Exatamente, eu vi as pessoas falando isso no review, ele é muito mais leve que o Vision Pro, eu vi uns reviews do The Verge também, e todo mundo fala, olha, a primeira sensação é, ele é muito mais leve que o Vision Pro, então ele incomoda menos na cabeça, mas aí é por conta de ser de plástico e por consequência eles economizam dinheiro.
A tela também é 4K, é 4K por olho, né? Então seria ali equivalente a ter quase um painel 8K ali na sua frente. A taxa de atualização é um pouco menor que a do Vision Pro, que agora do modelo M5 é 120 Hz. E nesse da Samsung o default é 72, e aí você pode escolher ir até 90, mas ele não chega a 120. Porém, o pessoal, como a própria imprensa não conseguiu brincar muito com ele, os reviews não falam tanto sobre o que muda assim no dia a dia por ter essa frequência menor. Ainda ali sobre o assunto de construção também, outras diferenças que a Samsung fez para cortar o preço. Tem a parte da frente, que o Vision Pro tem aquela tela 3D, que é onde ele mostra o eyesight, o olho da pessoa. O da Samsung não tem isso. É um plástico preto com as câmeras, ou vidro, mas é um negócio preto ali na frente, com as câmeras que você consegue ver as bolinhas das câmeras, e é isso. Não tem tela, não tem luzinha, não tem nada. Ou seja, não tinha motivo nenhum para ser feito idêntico ao Vision Pro, exceto só para parecer idêntico ao Vision Pro. Porque o Vision Pro tem aquele aspecto porque ele tem a tela lá de fora. Né? Exatamente. Tanto que os da Meta mesmo, ele tem a cor normal do headset, é só o recortezinho da câmera, assim, os MetaQuest. E esse não, eles colocaram o plástico ou vidro preto curvado, igual do Vision Pro, só que sem tela ali. É realmente um rip-off do Vision Pro em termos de design, mas eles conseguiram cortar coisas que talvez eles viram que os usuários de Vision Pro não se importam muito, tipo o olho na frente, o plástico também, e conseguiram fazer um device muito mais barato. A Samsung vai vender ele por $1.800, que é um preço bem agressivo, considerando aí que o Vision Pro custa $3.500. E agora a gente vai ver se por $1.800 as pessoas se interessam nesse produto. Vai servir até como um termômetro para a indústria. Porque o Vision Pro a gente já viu que não tá rolando talvez do jeito que a Apple gostaria, né? Tanto que o Gurman reportou recentemente, a própria Apple não parece acreditar muito no futuro do Vision Pro. Agora a ideia lá dentro é focar nos óculos de realidade aumentada, porque o Vision Pro mesmo deve ficar uma coisa meio de nicho. Vamos ver se com $1.800 as pessoas se convencem mais a comprar. Ainda é caro, é mais caro que um telefone, é mais caro que um computador, mas até um pessoal falando, já é o preço de comprar, sei lá, uma TV cara que você compraria para sua sala, $1.800 pro americano, né? Então, pode ser que mais pessoas passem a considerar a pagar isso para brincar com o aparelho, para assistir, versus 3.500 do Vision Pro. Vamos ver agora o que vai rolar aí com esse primeiro concorrente de verdade, porque o segmento até então era o Vision Pro, o produto super premium, e os da Meta eram os de entrada que a galera comprava para brincar. Vamos ver se a Samsung consegue se posicionar aí entre essas duas categorias. Sim, e se a Meta responde com um mais caro também. Vai ser interessante ver isso, porque a Samsung subindo, não o piso continuou da Meta, mas lançando um intermediário, que tem cara de hardware mais caro, é intermediário, pega um pouco do mercado deles, e é mais fácil migrar, imagino, da Meta para o da Samsung do que da Apple, que exige você trocar de ecossistema completo da sua vida, caso você seja um usuário Android. Eles estão. É uma estratégia interessante. Né? Tem um recurso que é aquele sim, chama atenção. É tipo a tradução de AirPods, que é super legal, mas a quantidade de pessoas que de fato vai usar isso acaba sendo menor, mas é um demo bacana. É a mesma coisa que é o Circle to Search do headset. Considerando que você vai usar isso em casa, o que você tem em casa que você não conhece, né? O Max vai ali, meu tênis, pô, você comprou, né? Então, é muito bacana você poder fazer um movimento de pinça, circular alguma coisa do mundo real e ele fazer uma busca em cima disso, fazer um print da vida, né? Mas na prática, né, quem vai fazer na livraria para escanear o código de barras do livro para saber que livro é aquele, para saber quanto custa, sabe? No mercado, quanto custa a banana? Então, não sei, vamos ver como é que vai ser, mas há como uma função de tecnologia que é do Google, a Samsung deu a sorte disso existir para poder incluir também no sistema. É bacana, mas vamos ver. Era engraçado, acho que eu deve ter até observado isso faz um tempo, né? Que o Vision Pro era um produto tão arriscado da Apple ter lançado que a Samsung até hoje não tinha copiado. Pronto, copiou, né? Vamos ver o que aparece a partir disso. E é claro que a gente quer ouvir de vocês também as impressões, então gigahertz.fm/feedback. E falando em feedback, quem mandou um follow-up pra gente sobre Fórmula 1 foi o Ivan Wilhelm,
que ele falou: sou fã e acompanho de perto a Fórmula 1. Acho que todo esse movimento relacionado a ela tem a ver com o fato que atualmente a F1 é controlada por uma empresa americana, que é a Liberty Media, que depois que comprou a Fórmula 1 tem feito muitas coisas para tornar a F1 mais popular por lá, que nunca foi muito forte lá. Ele falou: atualmente os Estados Unidos é o único país do mundo que tem 3 etapas da temporada. Tem Austin, tem Miami, tem Las Vegas, e também isso tem a ver com a compra da F1 pela Liberty Media. Ela fez ir mais pra lá. Suponho que tem a ver também por isso que tem o documentário lá, o Drive to Survive, que fez sucesso. Então tá aí. Não tinha esse contexto. Obrigado, Ivan. Valeu, Ivan. E sobre quem usa o iPad ao invés do computador no dia a dia, o Gabriel Soria foi lá em gigahertz.fm/feedback e falou o seguinte: eu não trabalho só nele, até porque eu não consigo fazer a principal parte do meu trabalho nele, porém eu uso ele para tudo exceto código, ou seja, anotações de reuniões, documentação, revisão de código, alteração básica de código usando o Working Copy e o TextEdit, vou deixar na descrição aqui os links, Slack e tudo mais. Se o iPad, que é um Air M2, aguenta? Sim e não. Ele é rápido, muito responsivo e faz tudo, mas eu percebo várias vezes que os aplicativos saem da memória quando eu trago eles do background. Ou seja, um M4, M5 agora seria muito bem-vindo. Então, bom ponto. E mandou um abraço pro Adorno. Então, abraço pro Adorno. Abraço, Adorno. Lembrando que o M5 tem mais RAM. O M4 só se você comprar os mais caros. 1TB, 2TB, já tinham 16 GB de RAM. Agora no M5, os de entrada tem 12 GB versus 8 das versões anteriores. O meu mesmo é o M4 e ele tem 8 GB porque é um modelo de 256. E para quem abre muita coisa, daí acaba sendo um problema mesmo. Mas é essa sensação que eu tenho, né, quando a gente fala de iPad, que eu tento usar para trabalho, mas sempre chega em alguma coisa que você esbarra que não dá para fazer no iPad. Eu penso, pô, isso aqui custa o preço de um Mac e sempre vai ter algo que eu não consigo fazer no Mac, né? Então eu costumo brincar que para mim o iPad ele é o acessório do Mac. É muito legal quando você tem um iPad e você já tem um Mac, porque daí você está comprando sabendo que tá, eventualmente vai ter algo que não vai dar pra fazer aqui, eu vou pegar meu Mac e vou fazer. Agora, a galera que compra só o iPad para trabalhar só no iPad, eu admiro porque é muita coragem. E você publicou, foi uma coisa que você comentou aqui rapidinho, e você fez um texto na Macworld falando sobre como você comprou o iPad M4 e não. Acabou de comprar, né, o iPad M4 e não tá tentado a comprar o M5. Quer falar sobre o texto? Claro, então até comentei aqui na fonte, eu aproveitei que fui naquele evento da Apple, da Beats, lá em Los Angeles, então fiz a renovação de alguns aparelhos, então troquei de Mac, troquei de iPad, e eu sabia que o M5 seria lançado muito em breve, tanto que no dia que eu cheguei em Los Angeles, foi o dia que vazou aquele vídeo do russo postando o unboxing do iPad Pro M5, aí eu vi aquele vídeo e falei, tá, não mudou nada, beleza, vou seguir a vida, vou com o M4 mesmo, feliz. Então, assim, a matéria aborda justamente as diferenças, seja para quem já tem o iPad Pro M4 e ficar com aquela pulguinha atrás da orelha, tipo, será que vale a pena comprar? Ou para quem não tem iPad nenhum e tá pensando em qual que vai comprar, ou tem um muito antigo e tá pensando em trocar, se você encontrar o iPad Pro M4 num bom preço, ele é excelente, porque a gente tá falando aí da tela OLED, que os dois têm igual, o design é igual entre os dois modelos, o Magic Keyboard é o mesmo, os acessórios são os mesmos, então o Apple Pencil também é tudo igual, basicamente. O que muda é isso, o M5, que daí eu até falo na matéria, para quem que vai fazer diferença ter o M5 versus M4 no iPad? Para quase todo mundo não vai fazer diferença. O meu mesmo aqui, eu sinto que ele tá super rápido, tá funcionando super bem. Pelo que a gente já viu em alguns testes, em alguns reviews, os gráficos do M5 estão bem melhores, então se você pretende comprar o iPad para jogar, daí sim talvez seja interessante comprar um modelo mais novo, que tem processador melhor, mais RAM, mas para todo o resto, você quer o iPad para escrever, quer o iPad para desenhar, os dois modelos são muito iguais, então compensa mais comprar o M4, pegar numa promoção, principalmente lá fora. Aqui eu não sei que aqui o preço dos iPads é bem mais caro, mas nos Estados Unidos, a Amazon, Best Buy, você encontra iPad com $150 de desconto. Então, às vezes vale mais a pena economizar um pouquinho. Pega o M4 mais os acessórios, que né, você pega $150 de desconto, é o preço de comprar um Apple Pencil, por exemplo. Então, acaba valendo a pena comprar a geração anterior. E eu, mesmo tendo lançado o M5, não fiquei com aquele FOMO de ter o iPad mais novo. Tô contente com o M4.
E você acompanhou a reação a esse texto? O pessoal teve mais ou menos a mesma impressão? Falando, não, você tá maluco? Como é que foi? Na real, os comentários são bem de acordo com o que eu penso mesmo, porque iPad é um negócio que as pessoas não trocam com muita frequência, né? As pessoas já estão acostumadas a comprar um iPad e fica com ele por anos. Então, acho que a galera também já entende mais que não tem essa necessidade também de ter um modelo mais novo. A Apple, ela já até aumentou o espaçamento entre um iPad Pro e outro, né? Não é mais todo ano, é cada ali 18 meses, mais ou menos. Então tem um intervalo maior do que um ano para lançar outro iPad. Então, acho que o pessoal já entende que as mudanças são muito pontuais e que, por mais que a Apple tenha que sempre estar lançando um modelo novo, talvez você não precisa dele para ter tudo que você precisa para aproveitar tudo de novo. Ainda mais tratando de iPad que já tem ali as limitações do software. Então, tem o M5 super potente, bacana, mas o software mesmo nem aproveita tudo isso. Então acho que o pessoal compartilha um pouco da minha opinião. Excelente. Que é o vídeo de vocês, então já sabem também, gigahertz.fm/feedback. Agora tem um follow-up interessante que a Apple deu o braço a torcer, basicamente, na semana passada. Ou será que foi isso? Não sei. Vamos discutir. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a Firmou Consultoria, que está mais uma vez patrocinando esse episódio e que está querendo falar com você que é MEI e que já tem que começar a se preparar para as mudanças que vão afetar a categoria MEI, né, com a reforma tributária. A Firmou já está ajudando as empresas a entenderem o que muda, tanto na relação com fornecedores quanto com clientes também, e vai mudar bastante coisa, tá? Já tem empresa, inclusive, adaptando o formulário de fornecedor, levando em conta essas mudanças. Então, antes que você perca um contrato, ou uma oportunidade, uma chance, ou então acabe deixando para ver isso na última hora, a Firmou quer falar com você e quer resolver isso para você, assim como ela faz aqui todo dia pra gente. Então, vai no Facebook, vai no Instagram, procura por @Firmou Consultoria, que ela está pronta para ajudar todo mundo que escuta aqui o podcast, inclusive com um primeiro contato sem compromisso, para ela entender bem a sua situação, vocês definirem juntos os próximos passos a um preço que ela está fazendo que é bem mais acessível e adaptado para quem é MEI, o que é muito importante também. Então, mais uma vez, @Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado a Firmou pelo patrocínio de mais esse episódio da Fonte e por literalmente, como sempre aqui pra gente, todo o apoio a Gigahertz. Valeu, Firmou! Muito bem, na semana passada, comecinho da semana, a Apple lançou os betas, a leva de betas, que deve ser a última de betas, né? Hoje deve, ou amanhã talvez, sair os 26.1 de tudo oficialmente, mas veio uma surpresa nessa versão mais recente do beta da semana passada, que foi uma chavinha para você ligar ou desligar. Na verdade, eu achei interessante, até comentei no DT isso. Ligar ou ligar as funções para você deixar ou mais com cara de Liquid Glass mesmo, do jeito que ela tá, ou então aliviar o Liquid Glass mantendo uma transparência um pouco mais fosca. E eu fiquei muitíssimo surpreso que ela fez isso, ainda mais num beta 4 de um update ponto 1 assim. Mas parece que, não sei, ela entendeu que as pessoas não estavam fazendo upgrade porque estavam com medo do Liquid Glass. Como é que você entendeu esse toggle, Felipe? Então, esse toggle, ele é polêmico porque tem os dois lados. Tem o pessoal que não estava curtindo o contraste do Liquid Glass e queria uma coisa mais neutra. E tem o pessoal que ama o Liquid Glass e fala, pô, a Apple não deveria dar o braço a torcer, design isso e tem que ser o jeito que ela fez. E dá para entender um pouco dos dois lados. A gente já falou muito sobre o Liquid Glass aqui desde quando a Apple apresentou. E a nova interface ela tinha assim algumas falhas. Existem situações em que o contraste não é bacana, porque é isso. Você está tentando contrastar muitas informações ao mesmo tempo. Então, nem tudo vai ficar perfeito. O negócio está sendo feito em tempo real. Então, às vezes você passa o texto em cima de uma imagem que tem muitas cores, tem um gradiente, o sistema fica meio perdido. Tipo, aqui eu contrasto mais, menos, e aí o texto fica meio esquisito. Então, ainda tem um pouco isso. Eu não sei se tem uma solução, além de colocar esse toggle, né? Que é tipo, desliga se você quiser. Mas uma solução no sentido de arrumar o que é o Liquid Glass oficial. E para evitar as polêmicas, a Apple foi lá e colocou uma opção de deixar mais neutro, né? Que até brinca que é o Frosted Glass ou Liquid Glass. Mas na verdade eles chamam de uma opção Tinted, que deixa ali tudo, o vidro mais opaco. Então
fica quase que o visual do iOS 18 mesmo, com o fundo mais fosco ali, as notificações, todo lugar onde tem as barrinhas embaixo. É meio não Apple oferecer esse tipo de opção. Por um lado, que bom, acho bacana ter opção para os usuários, cada um escolhe usar o iPhone como quer. E a gente tem visto a Apple dando mais opções de visual, seja para mudar a cor do ícone, deixar o ícone colorido, transparente. Agora você escolhe, né, ali a questão do Glass. Mas justamente no Liquid Glass é meio. É estranho porque eu fico pensando na época do iOS 7. Muita gente não gostou quando viu num primeiro momento. Também falou: ah, que negócio horrível, que negócio mal feito. E de fato, a primeira versãozinha lá da WWDC era meio esquisitinha, mas é isso. A Apple bateu o pé e falou: não, esse é o visual novo, a gente vai refinar, mas é isso aqui. Agora imagina se a Apple pegasse as reclamações da época e falasse: tá, então vamos colocar um toggle que volta o visual do iOS 6 para quem não gostou. É, Pra mim é um pouco isso. A Apple ela fez toda a keynote, falou, defendeu a nova interface, falou que esse é o futuro da nossa interface. Aí agora tem um botão pra desligar ela. Então é isso. Por um lado, legal ter customização, mas por outro, parece que é a Apple admitindo que a interface que eles tanto se orgulharam de mostrar há alguns meses não é tão. Não sei nem a palavra, mas não agradou tanto assim, né? Eu acho que fazendo essa mudança, ele estabelece um precedente bem perigoso, que é fazer as pessoas acreditarem que mais cedo ou mais tarde, toda decisão que ela tomar vai ter uma chavinha pra desligar. Uma Exato. coisa. Lembra do Safari, barrinha em cima, barrinha embaixo? Ela começar a fazer isso, ela dá corda pra se enforcar, porque aí vai ter que começar a dar suporte ao quê, né? Tudo bem que isso é dinâmico. Quando ela fizer a programação de recurso novo, interface nova, a chavinha de ligar ou desligar não tem que implementar, já vai estar lá. Mas é mais uma coisa agora pra testar. Você acha que vai testar? Não sei. E eu não eu sou da turma que acha que se você tomou uma decisão, você segue a sua decisão, mas você faz ficar bom. Se as pessoas vão reclamar, assim, vão, é óbvio, as pessoas reclamam de tudo o tempo todo, é assim que a humanidade funciona desde o começo. Mas você se dispõe, você tem uma ideia, você testa, você vai, ou você conclui que dá, ou você conclui que não dá. Ficar no meio do caminho e desligar para quem você achar que vai querer desligar, eu não sei se você está fazendo o seu trabalho. Está tendo muito trabalho, está tendo mais trabalho do que tinha antes. Mas você está tendo o trabalho, percebe a diferença? Então, essa chavinha eu achei curioso porque o próprio Liquid Glass já está muito mais apagado do que era lá no conceito. Você olha a WWDC, você olha o que tem hoje. Não dá para chamar o que tem hoje de Liquid Glass. É o que apareceu no evento. Hoje é só tem umas transparências e uns reflexos, né? Mas teve uma coisa, eu até chamei a atenção nisso no DT, deixa eu comentar aqui também, que é de um jeito não irônico, até falei isso, né? O texto descrevendo como é que é essa funcionalidade, ele está extremamente bem escrito. Porque é o seguinte, ele fala, vou traduzir aqui rapidinho, talvez não seja as palavras exatas, tá? Escolha o seu visual de preferência para o Liquid Glass. Clear é mais transparente, revelando o conteúdo abaixo dele. Tinted aumenta a opacidade e adiciona contraste. Você tem três definidores, três substantivos, adjetivos, que falam que deixa mais. Não tem um que é menos que o outro, os dois são mais que o outro. Não tem um pior, os dois são melhores, os dois aumentam. Eu achei muito interessante o jeito que eles fizeram isso, sem... Tipo aquele post de algum vereador, deputado, sei lá, sem admissão de culpa, do GPT lá que vazou, o cara postou, claro, deputado, aqui está um post apoiando o Bolsonaro sem admissão de culpa. É isso. É um novo texto sem admissão de culpa de que estava ruim. Os dois estão melhores agora. Veja só, né? Eu achei muito bem escrito esse texto. Mas o recurso sei lá, é simbolicamente meio vergonha, sabe? Será que é isso que está impedindo? Será que eles estão vendo que as taxas de update já bateram num platô, identificaram que é isso que está fazendo as pessoas deixarem de atualizar para o coisa, porque fica invisível as coisas? Não sei, mesmo porque não sei como é que tá no mundo real. O Felipe tem mais ligação com o mundo real do que eu para essas coisas. Você passa mais tempo brigando com o povo no Threads. Tá uma, sei lá, uma rejeição, uma crença popular de que o iOS 26 é ruim e que não é, esse é pra pular, não é pra atualizar? Só um minutinho que meu iPhone acabou de cair do meu bolso. Putz! Aí é bom que a gente já testa a resistência, Ceramic Tudo bem Shield, com todas ele? essas. Tá vivo, deixa eu olhar aqui, vamos lá. Teste em tempo real, hein? Ó, aparentemente sobreviveu, não tô vendo nenhum risco.
É isso, tá vivo. Ok. Bom, Ufa. continuando. Tem Apple Care, tá tudo bem. Mas, continuando aqui, o que eu vejo é que, em geral, as pessoas não se importam muito, tirando o pessoal do Threads que ama arrumar confusão. Mas a galera no Threads arruma confusão por tudo. Mas entre meus amigos eu não vi ninguém reclamando, tipo, eu vou desligar o vidro, como é que faz? Eu só vi, né, meus pais falaram que não foi nem sobre o Liquid Glass, foi sobre uma coisa que eles reclamaram, foi o Safari novo, que é tudo escondido, com aquela barrinha nova que é super compacta. Eles ficaram tipo, cadê os botões? Aí eu falei, não, volta aqui, coloca o antigo. Aí eles gostaram, que deu pra voltar, mas não reclamaram do visual. Agora eu não sei como é que tá, por exemplo, com a galera mais idosa, que tem mais dificuldade de enxergar, daí o contraste pode ser um problema maior. Mas aí eu também fico pensando, já existia a opção de acessibilidade de aumentar o contraste. Então ela meio que também já fazia isso, né? Já deixava ali os fundos mais opacos e acho que resolvia o problema para essa galera. Então não sei se eles adicionaram isso, né, para reforçar que tem um jeito de deixar mais legível para quem está procurando e a opção de acessibilidade era muito escondida, mas pelo menos na minha roda o pessoal tá meio indiferente assim com o Liquid Glass. Ok. Digam pra gente, pessoal. Quem ativou, digam pra gente se fez muita diferença. Porque, pra ser sincero, além disso tudo, você liga, você desliga e fala, tá bem igual. Se desligarem pra você e você usar o iPhone, você nem vai perceber. Ou se ligarem no Mac, especialmente, eu uso no modo escuro, né? Então não sei, mas no Mac eu tirei e fiz uns prints de coisa do Apple Music, por exemplo, né? Que tem que ser onde tem aquela barra, o menu, né? Novo, pra você conseguir ver bem onde tá a diferença do que tinha pro que tem agora. Sim, eu ligo, tiro print, eu desligo, tiro print, posiciono uma foto acima da outra, ligo e desligo a camada. Tá assim, 95% igual. Não fez tanta diferença. No iPhone eu não mexi, mas pode ser que faça mais, deve estar um pouquinho mais fosco. Mas comentem com a gente, né? Se vocês ligaram, falam, nossa, agora sim, puta, agora eu consigo ver o que tem na minha tela. Ou não, se vocês ligam e desligam, falam, tá meio igual também. Comentem com a gente que eu fiquei muito curioso, porque essa decisão da Apple, esse precedente que ela abriu, arriscado, eu acho, né? De criar a expectativa de que toda decisão que ela tomar daqui pra frente vai ter alguém que não vai gostar, xingar muito no Twitter, vai ter uma chavinha agora pra ligar ou desligar. E, né, você, explorando isso, publicou também um post na Macworld falando que essa não foi a primeira vez que a Apple voltou atrás numa decisão grande, né? Você fez aqui uma compilação. Quer falar um pouquinho a respeito disso também? Claro, Eu já dei um então. spoiler, né? Que eu falei do Safari, mas É o resto. verdade, exatamente. Então, aproveitando desse gancho, eu escrevi essa matéria de outras vezes que a Apple voltou atrás em decisões de design. Então, tem ali teclado borboleta, quem lembra daquele teclado problemático dos MacBooks que surgiu lá em 2015. E a Apple bateu o pé por muito tempo, falou, não, mas é isso mesmo. E chegou um dia que não deu mais e eles acabaram revertendo. Touch Bar também, outra decisão ali de design que a Apple colocou, no caso, um pouco de hardware também, colocou nos MacBooks. Não deu muito certo, era também algo meio controverso. Tinha quem gostava, tinha quem não gostava. No fim das contas, a Touch Bar acabou sumindo também. E agora, falando de software mesmo, temos o Photos, que no iOS 18 teve aquele grande redesign, e aí sim eu acho que era um consenso que a grande massa não curtiu o redesign do Photos, achava ele muito complicado, eles até tinham colocado um carrossel em cima, ficou uma coisa que era meio complicado para só encontrar as fotos do jeito antigo. E agora no iOS 26 ela realmente voltou atrás, ela colocou lá, separou de novo, né? Tem a aba de biblioteca, que é só para ver fotos, e a aba onde tem as coleções, sugestões, pessoas, fica numa segunda aba ali, que é a de coleções. Então, é ali meio que a Apple, ela nunca admite falando, olha, nós realmente erramos e agora vamos fazer direito. Não, é só tipo, olha, melhoramos o Fotos, mas melhoraram porque tinha estragado antes, né? Então foi meio que isso, mas teve essa situação do Fotos. O Safari, como a gente bem comentou, lá no iOS 15, inclusive o Safari é curioso, porque no iOS 15 a Apple apresentou aquela interface super minimalista do Safari, que realmente reduzia tudo a barrinha de endereços e uns 2 botõezinhos do lado para compartilhar e voltar à navegação. E o pessoal odiou na época. Também virou outra controvérsia que a Apple teve que voltar atrás. Primeiro ela colocou a opção do pessoal escolher o layout. E no fim das contas, esse super compacto ela até tirou. Ela
colocou ali uma barra flutuante maior com todos os botões, mas o super compacto mesmo até sumiu. E agora no iOS 26 o compacto voltou, né? Só que agora também eu vejo que tem menos pessoas reclamando dele, então talvez quando a Apple apresentou esse Safari super compacto no iOS 5, era cedo demais, né? As pessoas não estavam prontas para isso. Talvez hoje elas estejam, não sei. Mas eles trouxeram de volta aí esse Safari compacto, mas ainda assim, se você for nos ajustes hoje, você consegue escolher 3 Safaris diferentes. Tem o super compacto, tem o Safari do iOS 18 e anteriores, e tem o Safari originalzão, que a barra de endereços é lá em cima e os botões embaixo. Então também é isso, né? Parece que a Apple tá abrindo cada vez mais precedentes para cada mudança que as pessoas não gostam, ela vai lá e deixa 50 opções diferentes do sistema. Até que ponto isso é bom? É, não sei, né? Eu, particularmente, fui lá e mudei o meu Safari, mas ao mesmo tempo é meio controverso pensar que a Apple tem que se preocupar com a interface de 3 Safaris diferentes, porque a principal não agrada a todo mundo, né? É meio loucura. E para fechar, o MagSafe do Mac, que a Apple desistiu com aquela ideia de fazer o Mac super fininho, que o USB-C ia ser o futuro, e a gente sabe que também foi uma remoção controversa e no fim das contas ela acabou trazendo o MagSafe de volta. Ainda bem. Ainda bem, nossa, é bizarro pensar que eles cogitaram tirar o MagSafe do Mac. Eu adoro. E, assim, e é curioso, por exemplo, o MagSafe e o teclado borboleta é touch bar também, no fim das contas, né? Que são alterações de hardware, uma coisa assim, ela voltar atrás e botar uma opção, ligar e desligar, como é o lance do Safari, como é o lance agora do Liquid Glass, né? Ou então voltar atrás do software, tipo fotos, né? Que ela fez, ficou impossível de usar, e ela voltou meio atrás, né? Eu tava falando com a minha mãe faz umas 2 semanas, e até comentei, né? Que ela tava caçando coisa, eu falei, putz, agora ia ser uma coisa perfeita pra uma IA conseguir ajudar. Ela abriu fotos, ela falou, eu não sei nem pra onde ir nesse fotos novo. Eu falei, eu não consigo te ajudar porque eu também não sei. Então tá difícil mesmo. Mas hardware é uma decisão, né? Aí voltar atrás é caro, né? É um erro caro para você não ter investigado melhor ou acreditado que era só você insistir que as pessoas iam aceitar, né? Se nem software fazem isso, imagine em hardware, né? Então é curioso, foi uma excelente lista que você compilou, achei bem bacana. O link para a matéria, claro, vai estar na descrição. E uma outra coisa que foi assunto aqui recentemente e que também segue um assunto, né? Nem que ele voltou, ainda está em discussão, está cada vez maior, é como é que está a situação no global dos novos iPhones, do iPhone Air. Ele foi lançado na China, esgotou rapidinho, parece que lá rolou, a gente até comentou sobre isso semana passada, porque ele é diferente, lá os chineses adoram coisa muito diferente, mas parece que no resto do mundo, a Apple já teve um report da Nikkei que disse que a Apple já cortou a produção do iPhone Air para um volume que ela geralmente usa quando um produto está no fim já do quanto tem que produzir. Então a interpretação disso é que está vendendo num nível que está tão abaixo do que ele esperava, ou vai saber como é que era, que é que nem o Vision Pro. Não precisa mais fabricar, já tem o suficiente para dar conta da demanda até a próxima versão. Eu estou bem surpreso com isso. Mas é aquilo, né? Eu cheguei na loja e falei, putz, deixa eu ver. Não quer saber, acho que eu não tenho amanhã de comprar, não. Acho que mais gente teve mais ou menos essa impressão também. Exatamente, a gente vê agora que o pessoal até se impressiona muito com o Air quando vê lá na loja. Quem eu conheço que também já teve a chance de ver, falou, nossa, fininho, nossa, que bonito, telefone bacana. Mas na prática mesmo, poucas pessoas estão dispostas a pagar tão caro para ter um iPhone com menos recursos. Então, eu até gosto de comparar que eu brinco que o iPhone Air é o iPhone 16e com a pintura de luxo, né? Ele é mais fininho, tem um acabamento bonito, mas ele é essencialmente o iPhone 16e, que é aquele iPhone que você pega, você fala, tá, esse aqui é o baratinho, né? Ele só tem uma câmera, ele tem menos bateria, ele não tem isso, é o baratinho. Não, ele custa $1.000, que é quase o preço do iPhone Pro. Então, chega ali na hora, acho que muita gente que até pensa em comprar o Air fala, tá, não, por $1.000, vou comprar o Pro então, né? O Pro tem 3 câmeras, o Pro tem mais bateria. E a gente tá vendo agora aí nos números dos analistas que a Apple não divulga nada oficialmente, mas tudo indica que tá vendendo muito bem. Tanto que a Nikkei usou ali, dando quote para eles, que a produção está em níveis de quase final de produção, ou seja, a Apple cortou ali a produção do iPhone Air
pro que seriam os níveis de quando ele já tá no fim do ciclo, de quando ele já tá pronto, quando eles já estão prontos para lançar o próximo modelo, que daí eles param de vez de fazer o modelo atual. Para chegar nesse ponto, é que a Apple já está bem certa de que não tem muito o que reverter para fazer esse iPhone Air sair, que o que ela fabricou até agora vai atender a demanda muito provavelmente pelos próximos meses, talvez até o lançamento do próximo, do iPhone Air 2, sei lá como que vai ficar isso agora, porque o Air não tem número, né? Então vai ficar meio esquisito, mas da próxima geração do Air, que deve rolar aí mais uma, que também é o que a gente acabou de brincar agora, com o Marcos falou dos hardwares ali, que mudar hardware é difícil. A Apple também, como ela exige, né, um desenvolvimento de tecnologia, gasta-se dinheiro para fazer um design novo, ela dificilmente abandona esse design já no ano seguinte. Foi assim com o iPhone mini, né? Ela fez o 12 mini, fez o 13 mini, porque já devia ter um monte de peça lá, já estava pronto, era só trocar o chip e lançar de novo. Então deve ter mais uns 2 modelos de iPhone Air para ela ou ver se emplaca ou se livrar do que ela já fez ali de peças até agora. E eu acho que a evolução natural para o iPhone Air dar certo, e aí talvez não seja nem o Air, é o iPhone de entrada ficar mais fino, sem tantos compromissos. Não necessariamente tão fino quanto o Air, mas se ele ficar mais fininho, as pessoas compram, desde que ele continue tendo as 2 câmeras, tem uma bateria ok. Agora um iPhone que o apelo dele é ser fino, e aí você tem que abrir mão de coisas, mas ele é mais caro, eu não vejo isso dando certo como produto. Eu gosto de acompanhar nessas situações o site da Apple, a home do site da Apple, para ver como é que ela está direcionando a comunicação, porque é sempre interessante, ela sabe que o que ela puser ali no header principal vai vender X% a mais no dia, naturalmente, não precisa fazer nada, ela vai acabar vendendo mais. Eu comparo também com o Brasil, que é outra coisa interessante, né? No site americano, você tem o iPhone 17 Pro como o destaque principal, abaixo dele tem o iPhone Air, aí vem o MacBook Pro, etc, etc. No site da Apple do Brasil, não é assim. Tá primeiro o Mac, o novo Mac com o chip M5, o MacBook Pro, depois o iPad Pro, embaixo disso vem o iPhone 17 Pro, e já começa em destaques pequenos, o iPhone Air, o iPhone 17, AirPods, Apple Watch, MacBook Air, etc, etc. Então isso é muito interessante. Dá pra ver, por exemplo, alguém observou, ouvindo no Threads esse fim de semana, que a comunicação da Apple, isso tá no mundo inteiro, né? Tá muito em cima do iPhone 17 Pro. Você não vê, deve ter um ou outro, né? Mas em geral, não vê pôster na rua, essas coisas de propaganda de relógio, ponto de ônibus, assim, do iPhone Air. Você só vê do iPhone Pro. Então, e ele está superando, os relatórios todos têm indicado que está superando expectativas, que a Apple tem aumentado. Todo ano é isso, tá? Ela mira mais ou menos como é que vai ser, sabendo, tendo o histórico de vendas da vida dela, mas quando lança, o público reage de diferente, ela ajusta um pouquinho, aumenta um pouquinho a produção de um, abaixo de outro, né? Isso é normal. E nesse ano, o que está acontecendo é reduzir muito do iPhone Air, que é isso que a gente está falando, e aumentou, né? Passou da expectativa de produção que ela tinha feito, para aumentar dos iPhones Pro. Eu tô achando que ela falou assim, bom, já que está nessa situação, vamos vender o que der, vamos empurrar esse iPhone Pro o que der, para talvez até compensar, não sei, um prejuízo, eu acho uma palavra muito forte, que ela não tem prejuízo em nada, né? Mas um prejuízo de vendas do iPhone Air que está abaixo, então vende Pro. Então nos Estados Unidos, Pro tá bombando. Eu não sei como é que tá a comunicação aqui. Em São José não tem muita comunicação da Apple, né, dos operadores. Mas como é que tá na rua? Se tem ponto de ônibus iPhone Pro, suponho que seja o caso. Em Londrina você vê propaganda dos novos iPhones por aí, assim, na rua? Aqui é bem difícil de ver, no máximo quando eu vejo de operadora, não aquelas da Apple mesmo. Mas eu vi que a Apple tá colocando propaganda na TV. Esses dias eu vi na Globo um ad e era do iPhone Pro. Uhum. Dos modelos de entrada mesmo, não vi nenhuma propaganda. E em Los Angeles também eu vi alguns, né, outdoors pela cidade. De novo, tudo era iPhone Pro. Tá, ok. Então é interessante ver isso e tem esse relatório que corrobora que tá vendendo muito mais mesmo. E a proporção de vendas, eu acho que essa é a lista moral da história, né? Tá desproporcional em favor do Pro. E eu acho que isso ninguém poderia esperar, não, porque a expectativa desse ano era em cima do Air. Né? E me pergunto até se o Air fosse mais capaz, se ele também. O quanto isso teria melhorado? Se tivesse 2 câmeras, sei lá. Talvez a gente descubra no ano que vem ou daqui a 2 anos, quando sair um Air novo, ou se ela desiste mesmo. Mas eu concordo com você que o futuro, né, o caminho
É o normal acabar ficando mais fino e ter o fold também, que vão ser os dois airs colados ali no fim das contas, né? Exato. Muito bem, agora teve muita coisa que pintou. Muita coisa não, tô sendo generoso falar com muita coisa que pintou nessa última semana, que essa semana ela foi mais tranquila. Eu vou colocar assim, em relação ao que pintou na Apple. E tem um rumor de que a Warner Bros. Tá à venda. Esse não é um rumor, isso já é um fato, né? E o David Zaslav, que é o CEO da Warner, foi muito malandro e falou, para falar que estava à venda, ele falou o seguinte: nós recebemos aqui 2 propostas que a gente não solicitou, elas só vieram de comprar aqui a empresa, e a gente, em compromisso em sempre defender os interesses dos acionistas, vai dar uma espiada, vai analisar, vamos ver o que acontece. Ou seja, mercado, estamos à venda, façam as suas propostas, vamos fazer um grande leilão aqui. E é muito confusa toda essa parte dos bastidores, dos grupos que juntam, aí compra uma empresa, compra outra, aí vende um pedaço. A Warner, a Discovery, sempre foi uma confusão, aí compra, aí troca de nome, aí vai ter o nome de uma, aí inverte o nome, agora separa de novo, agora vai vender Warner Bros, Discovery, tá... E as duas, né? Warner e a Discovery. E aí, logo que saiu que ele falou isso, eu pensei, cara, sabe que essa seria uma excelente compra para a Apple fazer? Que a Apple já tem uma proximidade grande com a Warner. Até os conteúdos, assim, o Ted Lasso, o Ted Lasso é Universal, não é Warner, né? Warner. É, então, né? Os conteúdos, me deu falei, será que eu tô falando bobagem? Mas não. São mais próximos. Né? E o Ted Lasso não é, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas não é a única parceria que a Apple tem com a Warner pra coisa da Apple TV, né? Então, o Warner tem 1 bilhão de propriedades intelectuais, tem um catálogo gigantesco, uma das mais tradicionais da história aí do entretenimento. E aí pintou a notícia, o rumor de que a Apple demonstrou interesse em comprar a Warner Bros. E se ela fizer isso, vai aumentar bastante o catálogo de coisas disponíveis, provavelmente, tá? Não é confirmado. Pode ser que ela compre e ainda assim mantenha separado. Uma coisa é coisa que ela faz para Apple TV, outra coisa é coisa de catálogo que você compra por meio da Apple TV e aí você assiste, né? Mas Assistir na Apple TV. Na Apple TV, né? Mas das empresas todas de mídia, eu acho que essa tem mais carinha de Apple, assim, e olha, eu acho que faz assim, faz mais sentido até do que comprar direito de Fórmula 1 para mostração dos Estados Unidos, porque lá na frente vai fazer mais sentido com coisas de esportes dela. Eu falei, olha, ok, viu, posso ver isso acontecer. Exatamente. Então, como você bem notou, Marcos, tem algumas outras produções do Apple TV Plus que são produzidas ali juntos da Warner. Então, elas já têm uma certa parceria. Se eu não me engano, o filme da Fórmula 1 também foi produzido pela Warner, o que a Apple lançou recentemente. Ele tem ali um pezinho na Warner. Então, só mais um exemplo aí de coisas que as duas produzem juntos. Seria interessante ver a Apple comprando um estúdio tão grande. Só não sei daí justamente como que ficaria a questão de catálogo. Se ela juntaria tudo dentro do Apple TV, se ela lançaria um plano mais caro. Apple TV Plus, que agora tem coisas não só da Apple, mas da Warner também, né? Vai saber. Mas acho que seria uma boa aquisição, sim. E é realmente uma confusão, né? Tem isso que era Warner Discovery, e aí junta, e separa, e aí vira outro streaming. Esses streamings são é uma bagunça. Acho que só não é pior que a HBO mudando de nome a cada 3 meses, né? Que era HBO Go, aí virou Max, aí era só Max, agora voltou a ser o nome antigo HBO Max. Esse mercado de streaming. Burrice. Nossa, É que você sim. apresenta o nome HBO, pelo amor de Deus, gente. Pois esse mercado de streaming ele tá sempre mudando, tá sempre um comprando o outro, aí muda os direitos. Mas concordo que o Warner combina com a Apple, não só, né, pela parceria aí que eles têm, mas a Warner tem um baita catálogo, então pra Apple seria uma aquisição gigantesca para tornar o Apple TV ainda mais atrativo. Não sei se vai rolar, apesar de deles terem falado que a Apple manifestou um interesse. Tem que ver se esse interesse é um interesse grande ou só tipo, quanto que custa? Só pra gente saber, né? Tô só dando uma olhadinha, o famoso olhadinha, né? Então, pode ser isso também, né? Aí falar, a Apple manifestou interesse, mas talvez não seja aquele interesse. Porém, eu concordo. Acho que seria bacana se isso rolasse. Pois é, né? E ó, Shrinking é coproduzido entre a Apple e a Warner. Bad Monkey
Big Cigar, não são séries que mudaram o mundo, né, e junto do Ted Lasso. E, pelo que parece, a Warner é a distribuidora do filme junto com a Apple e para lançamento que vai sair DVD, Blu-ray, parece que isso também tem a ver com a Warner. Então, já existe uma relação, e é claro que a Warner certamente tem relação com a Amazon, certamente tem relação com todas as outras, né? Mas, assim, HBO, Apple TV, bom, HBO seria uma outra compra excelente, né? Porque a diretoria toda de produção, de pré-produção, a parte de bastidores da Apple TV no comecinho era o pessoal que saiu da HBO e foi pra lá, e o pessoal que foi responsável pelo desenvolvimento de séries, tipo Sopranos, The Wire, que eu tentei ver, achei terrível. Sex and the City, que não me vejo passando na Apple TV, mas dá pra ver a relação, né, a proximidade aí. Então eu acho que essa compra seria muito interessante. Eu fico muito curioso para saber se o que tem de catálogo da Warner iria parar na Apple TV, ao invés de ser Warner Plus, seria o catálogo de Apple TV para você assinar o streaming e ter acesso. Não sei, viu? Ou se seria, ainda assim, pertence à Apple, mas se você quiser, você aluga, você compra exatamente como é no resto dos filmes. Muito curioso. Bom, e a seguir, tem umas coisas de bastidores que pintaram nessa última semana que parecem repeteco dos últimos anos, e na verdade são um pouquinho, mas mudou o vento, eu acho, especialmente no caso da Apple contra a Epic. Foi um julgamento rápido, uma etapa do processo rápida que rolou semana passada, meia horinha de depoimento, que foi bem interessante. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a fonte, que segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço. E depois, se você assinar o plano anual, você ganha de bônus no fim desse ano 3 meses a mais para usar ExpressVPN. E se você depende muito de Wi-Fi que você não conhece na sua vida profissional, ou você acaba viajando muito, e você, por um motivo ou por outro, você acaba conectando no Wi-Fi do Airbnb, do hotel, do avião, do aeroporto, seus dados pagam ou a conexão ou um preço dela no avião, você paga e ainda assim os seus dados são coletados para, no mínimo, análise ou, para as hipóteses, preparar onde você nem sabe, né? E você devia poder proteger quais são os sites que você acessa, a partir de qual dispositivo, por quanto tempo, os dados trafegados. Isso você pode proteger com a ExpressVPN, porque fica criptografado e nem ela sabe, o que é excelente. E para streaming é especialmente bacana. E também para acessar, por enquanto, o Sora 2, que não está disponível no Brasil, dá para acessar com a ExpressVPN também. É bacana porque você vê, se você conectar pelos Estados Unidos, pela Coreia, pela Inglaterra, você vê o catálogo desses países, que é um catálogo diferente no streaming do que tem aqui no Brasil. Isso sem perder em velocidade na conexão, que eles investem muito na estrutura para você não ficar vendo em qualidade de batata só porque você está vendo por meio de uma VPN. Então acesse expressvpn.com/afonte, testa por um mês e vê como é fácil colocar no iPhone, no iPad, na Apple TV direto, que é como eu uso aqui todo dia, até no roteador de casa, se você quiser. E aí, se você assinar o plano anual, você ganha 3 meses a mais de acesso aí no fim desse ano por expressvpn.com/afonte. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, ExpressVPN! Muito bem, na semana passada teve uma sessão de meia hora do appeal, do recurso que a Apple entrou no processo dela contra a Epic Games, porque teve lá em 2021 a decisão da juíza Gonzalez que a Apple tinha que... Foi de 11 acusações da Epic Games, ela rejeitou 10, a Apple ganhou 10, mas teve uma que a Epic ganhou que obrigava a Apple a abrir para pagamento terceiro, esse tipo de coisa. A Apple fez daquele jeito, tem, mas ao invés de pagar 30%, paga 27%, colocou as regras dela, ficou um vai e vem na justiça um tempão, isso foi em 21, tá? Aí em abril agora desse ano, a juíza Gonzalez falou, acabou a brincadeira, vocês vão fazer do jeito que eu mandei lá em 21, não é para fazer do jeito que vocês estão fazendo agora, que não resolve nada, e além disso tem que fazer mais isso, mais isso, mais isso. A Apple falou, mas peraí, se você vai fazer uma liminar obrigando eu a cumprir as regras de 21, você não pode colocar coisa nova. Inclusive, tem um processo aqui que saiu depois dessa liminar que mostra, né, teve a decisão da justiça que fala que é proibido você aumentar a pena numa liminar mandando cumprir a pena original. E além disso, a gente vai entrar com um recurso pedindo para reverter essa segunda pena. Se a corte não fizer isso, vai ter a opção também de reverter a primeira pena e jogar de novo com outra juíza, que a gente não acredita que você está tendenciosa em relação a esse caso, já não dá para você julgar mais com justiça o caso. Esse foi o recurso que a Apple entrou. Bateu lá na nona corte dos recursos americanos, esses nomes super complicados, né? E aí foi o advogado da Apple e depois o depoimento do advogado da Epic e os juízes, uma banca de 3 juízes,
Eles, pelo menos a minha leitura da situação, se mostraram muito favoráveis ao recurso, ao pedido de recurso da Apple. Porque as perguntas que eles fizeram para o advogado da Apple foram o seguinte: o advogado falou, a gente acha que é absurdo a Epic poder usar o iPhone para vender moedinha do jogo e a gente não ter nenhum tipo de compensação por ser o veículo que está permitindo essa venda. Juiz, vamos supor, aqui hipotético, vamos supor que a gente aceite esse recurso. Vocês vão ficar enrolando e ficar calculando uns preços absurdos que não fazem o menor sentido? O advogado falou, não. Se vocês fizerem isso, agora a gente vai levar a sério, a gente vai usar um cálculo rápido e que seja justo, não sei o que, ou seja, admitindo que no passado foi uma grande bobagem, que eles tinham feito nos 27%. O juiz falou, vocês fizeram uma engenharia reversa para chegar no preço, que eles definiram o preço e justificaram. O advogado só não falou, mas foi isso que ele quis dizer, né? E que não, dessa vez vai ser uma coisa justa, teremos aqui especialistas externos para calcular qual vai ser um preço justo. E o juiz, beleza. Então vamos supor que a gente faça isso. E foi indo nesse vamos supor, e foi, beleza? Ficou tudo bem. Aí veio o advogado da Epic. Aí o juiz falou assim, é isso aqui, o advogado, não. Da forma como a gente vê, é desse outro jeito aqui. O juiz, mas não é muito assim, né? Então, assim, tudo que o advogado da Epic colocou ali, e o advogado rejeitava o tempo inteiro a premissa do juiz, o juiz rebatia o tempo inteiro com essa rejeição da premissa, colocava o lado que ele via como o lado da justiça, e do lado da Apple foi, e aí, como é que você ia fazer, hein? Vamos conversar aqui. Então, a minha leitura foi que é muito provável que esse caso, de fato, volte lá para a corte menor, ou revertendo a segunda liminar, ou revertendo a preliminar, com a chance de ter que jogar de novo com um outro juiz, uma outra juíza. Mas eu não sei, Felipe, se você teve tempo de ver esse vídeo, se você teve uma leitura diferente. A minha impressão é que a área legal da Apple teve um motivo para comemorar com cautela no fim da semana passada. Sim, a impressão que eu tive também foi justamente essa que você comentou, de que os juízes parecem simpatizar mais com o pedido da Apple, pelo menos, né, nesse último julgamento. Então, a gente já viu em outros casos também, né, que apesar da Apple também apanhar bastante, principalmente dessa juiz Ivone que está cuidando do caso, ela também já bateu várias vezes em cima da Apple, falando, é porque vocês não são inocentes, né? Vocês não são os bonzinhos, né? Não tem mocinho nessa história. Tá todo mundo tentando tirar uma vantagem de algum lugar, né? A Epic quer tirar uma vantagem da Apple, a Apple quer continuar cobrando as comissões dela, então não tem mocinho. Mas parece que nesse caso agora, realmente, os juízes eles estão mais favoráveis aos pedidos da Apple e não aos da Epic Games. Vamos ver o que vai rolar agora daqui pra frente. Inclusive, é muito doido pensar que esse caso já tem 5 anos. Faz 5 anos que nós estamos escrevendo, cobrindo essa história. É bizarro, né? E pode ser que se arraste por mais 5, do jeito que esses casos são enrolados. E é isso, a Apple mesmo... Teve aquela história dos 27% que o Marcos citou, que eles inventam alguma coisa, falam, não, a gente agora é isso aqui que a gente pode fazer. Aí o juiz fala, não, isso não é o suficiente. Então você dá mais 3 meses que a gente vai pensar em outra coisa. Aí passam 3 meses, aí a Apple mostra outra coisa, não é suficiente. E assim ela vai enrolando, até conseguir segurar ao máximo alguma mudança mais drástica, que pela Epic Games, realmente a Apple tiraria a cobrança, tiraria tudo, acabaria com a App Store. Então, acho que até o papel, né, dos juízes nesse caso é encontrar ali um meio termo, né, para conseguir equilibrar algo que fique bom para os desenvolvedores e que também não acabe com, o que deu para a gente entender, que não acabe totalmente com a comissão da Apple, que, de novo, parece que os juízes concordam que é justo que a Apple possa cobrar alguma coisa, né, mas não necessariamente os 30% que ela cobra, mas que ainda assim que ela teria ali o direito de cobrar algum tipo de comissão desses desenvolvedores que estão ganhando em cima das plataformas da Apple. Vamos ver se tem alguma próxima reviravolta, mas é isso, já são 5 anos desse caso rolando e eu acho que ele não termina tão cedo. Se tem uma coisa que eu tô percebendo, e talvez seja assim no mundo inteiro, tá? É que eu nunca acompanhei tão de perto assim processos e procedimentos legais como agora para poder escrever sobre isso. E é impressionante como, especialmente, não sei como é que é no Brasil, mas lá nos Estados Unidos a justiça tem essa palavra, leniente, e ela
acomoda muito os pedidos de advogados. Eu acho que é pra falar assim, a gente deu todas as chances pra você fazer isso, então não vem reclamar. Porque eu tô vendo agora no processo do John Prosser lá, que tem o processo contra o Prosser e contra o Ramazzotti. É o mesmo processo, mas aparentemente o Prosser ainda ele tá conversando por fora com a Apple, que a Apple não confirmou. Ela falou só que ele não tem nem representante legal e não fez nada. E o Ramazzotti, ele já pediu umas 2 ou 3 extensões do prazo para poder responder legalmente, etc. E a justiça falou, cara, tá bom, mais uma semana? Tá bom, vai lá, mais uma semana. Aí acaba uma semana, mais 10 dias? Tá bom, vai lá. Mais 10 dias, né? Não é do tipo, não, é óbvio que não. A justiça é igual pra todo mundo, se todo mundo tem o mesmo prazo, você faz no prazo, né? Não é você que manda, não. Então vai lá, tudo bem. Então tá sendo interessante acompanhar isso, que eu acho que é pra falar, olha, você teve todas as chances. A gente deu o prazo que você pediu. Então não vem reclamar que não deu tempo, que foi injusto. Tá sendo injusto pro outro lado, né? Então isso tá sendo bem interessante. Então é por isso que leva anos pra sair do lugar, né? Que aí tem o pedido, aí tem o recurso do pedido, aí tem o recurso da aceitação ou rejeição do pedido e fica. E vai. O que eu não sei como é que... Tá tão confuso e tá tão país por país esse papo que eu não sei mais o que vale para os Estados Unidos, o que vale para Europa. Mas a maneira que eu vejo, assim... Primeiro, o número final que a Apple vai propor vai ter uma vírgula, para parecer muito estudado. Vai ser tipo 12,5%, sabe? Para ser uma coisa que tem um motivo muito específico para existir, 12,75%. Eu acho que 12,5% até parece um valor atrativo. E assim, você quer cobrar por fora? Tudo bem. Você tem que necessariamente colocar a compra por dentro da App Store, por fora da App Store. Se for por fora, vai ter essa API de liberar por fora que tem que passar pelo nosso cano pra gente poder saber quanto que é a comissão e não ser aquele negócio que ela tinha colocado antes que, é tipo imposto de renda, você vai ter que declarar o quanto você deve aqui pra gente, só que se tiver errado, não sei o que a Apple ia fazer, né? Você tá indo totalmente por fora, assim, então era um jeito meio maluco que ela tinha proposto. Acho que justamente pra ser impossível de ser colocado em prática, então é desse jeito que eu tô olhando o que ela pode colocar. Vamos ver, né? Nesse momento, a corte está lá decidindo se vai deixar o caso voltar ou não. A minha aposta é que vai voltar, mesmo porque foi o que eu disse, né? Para ela falar, a gente deu todas as chances que vocês pediram, agora a decisão é essa, não reclama. Vocês tiveram chance, né? Vamos ver o que vai acontecer. E bom, seguindo com as notícias que chamaram muito a atenção na semana passada, a OpenAI adquiriu a empresa dos cofundadores do Shortcuts, do Workflow, né? Que a Apple comprou o Workflow, virou Shortcuts, eles saíram e fizeram o Sky, que é um assistente de IA para Mac que faz o que a Apple deveria ter feito e não conseguiu, né? É um assistente global de tudo que tem a ver com o seu computador, de histórico, de documentos, etc. Interage com o sistema, então você está tendo uma conversa no iMessage, você abre o assistente e fala, marca aqui no calendário, procura os lugares também, que seja ali em volta para já preparar, etc. Ele já faz a reserva, proativo, etc. Interessante. A expectativa de todo mundo que tinha visto esse aplicativo, e eu vou deixar aqui na descrição um review do Federico Vittiti para esse Sky, que ele mergulha, ele testou, e o Vittiti é um cara muito bom de ir explorando, etc. Ele está muito ligado também nesse negócio de IA generativa, IA agêntica, então ele soube onde olhar no programa, né, para poder dar uma espiadinha. O ponto é, a OpenAI comprou a empresa desses dois, né, que é a Software Applications Incorporated, que é um nome super genérico, é uma piada, né, em cima disso, enquanto todo mundo achava que a Apple ia comprar, né. A compra não teve o valor divulgado, mas a startup tinha levantado 5 milhões de dólares só em 2023, que foi uma coisa que eles tinham, né, para pegar uma grana ali, etc. Então, sim, né, vamos supor, eu vou colocar isso em perspectiva, eu vou fazer. A Apple pagou 700 milhões de dólares pelo F1 para mostrar a corrida nos Estados Unidos só, né? Essa empresa, ela tinha levantado 5 milhões em 2023, então vamos supor que ela tenha quintuplicado o valor, que seria o valor de mercado, de 5 milhões, o valor de mercado dela mesma era muito mais do que isso. Vamos supor que fosse 20 milhões. Quintuplicou 100 milhões de dólares para isso, tá? No de 23 para até agora. Vale. E ela não gastou, né? Deixou a OpenAI comprar. A OpenAI lançou na semana passada o Atlas, o navegador dela, para Mac só, vai sair para o resto depois. O aplicativo dela de Mac saiu primeiro. Ela está com foco grande em Mac. Comprou a empresa que tem hoje o melhor produto de IA generativa agêntica para Mac também. E a Apple segue lá. Será que a gente faz essa carangueja assim? Será que faz assado? A gente não sabe. O que você acha? O chefe não está mais aqui, a Meta contratou. Então fica nesse loop que ela não sai do lugar há anos, né? E a OpenAI comprou o que era
a coisa potencial melhor que a Apple poderia fazer pelos próximos anos. Para ela fazer o que esses caras tinham em mãos, é 2030 já. Ele deixou passar. Pois é, eu inclusive cheguei a ver a matéria foi lá em maio que o Vitici escreveu lá sobre o Sky e pelo menos segundo o que ele mostra pra gente nessa matéria, a coisa é bem promissora. É muito curioso isso, né? Porque é um aplicativo de terceiro que se integra melhor com o Mac do que o que a própria Apple oferece. E o que a Apple está tentando fazer até hoje e não conseguiu. Que era a promessa da carangueja. Que ela seria contextual, que ela entenderia o que está na tela. Que você pode pedir para mandar uma mensagem para alguém com conteúdo específico. Para encontrar alguma coisa no seu Mac. E o Sky promete fazer tudo isso. E pelo menos pelo beta que a gente viu ali, né, na demonstração na matéria da Mac Stories, a coisa tá bem promissora. E a Apple ainda tentando. E o mais irônico mesmo é que a galera que desenvolveu o Sky é o pessoal do Shortcuts da Apple, que era lá do Workflow, que o Workflow foi comprado, né? O Workflow era um aplicativo independente que começou a ficar super poderoso, eles começaram a fazer um monte de integração super legal, sem ter APIs exclusivas, né, APIs privadas, era só mais um aplicativo da App Store. Chamou a atenção da Apple, ela comprou o Workflow, e aí algumas pessoas acabaram saindo da Apple depois, criaram o Sky, e agora a Apple está perdendo essas pessoas para OpenAI, né? Aí acaba até entrando naquela questão de a Apple perdendo talentos para outras empresas. Então, tipo, pô, a Apple tinha esses caras lá dentro, sabe? Como que ela deixa isso, né, virar uma coisa que a OpenAI vai conseguir fazer melhor que a própria Apple, que tinha os caras? É triste pensar que eles tinham, né, a faca e o queijo na mão. E ainda assim não conseguiram fazer. Existe também o argumento que dá pra fazer. Eu acho que a fofoca vai acabar vazando mais cedo ou mais tarde do que aconteceu, tá? Que eles, tendo feito um negócio independente, Workflow, foram comprados pela Apple, virou o Shortcuts, e tem evoluído bem. Sim, evoluído não piorou. Hoje em dia, agora, no macOS e tal, tem lá um jeito de você integrar os shortcuts com o Spotlight, essas coisas são bacanas, tá? Mas eles ficaram lá um tempo e eles saíram. Pode muito bem ser que eles falaram, gente, não tem grana no mundo que faça a gente voltar a trabalhar lá dentro. Pode ser, a gente não sabe, né? Deve ter uma história aí, porque é impossível que a Apple não tenha olhado para essa aquisição. Olha que louco, faz 3 meses isso. Na última divulgação de resultados financeiros da Apple, vai ter de novo agora dia 30, nessa semana. Mas no trimestre passado, perguntaram por 300 vezes de IA, aí fizeram uma pergunta para um outro executivo e o Tim Cook falou, não, deixa eu responder essa. É o seguinte, a gente compra uma empresa de tempos em tempos, etc. Se a gente olhar para uma empresa e fizer sentido para a gente, for acrescentar para a gente vai comprar independente do tamanho. E aí no dia seguinte, ele fez aquela reunião para a empresa inteira e falou, gente, vamos lá, e a gente nunca caiu primeiro para as coisas, mas quando a gente faz direito. A gente vai fazer investimento para alcançar o resto do mercado. Isso aqui tá pingando. A gente tem que abraçar isso e fazer. Cara, não aconteceu nada. Tem essa história de que ela comprar uma startup de visão computacional que também não foi confirmado até agora. Faz uns 10 dias isso e sumiu esse papo, né? E nada, né? Aí você vê o OpenAI comprando a empresa que tá mandando bem, tá fazendo o melhor produto que tem a ver com IA, com Mac, e a Apple lá chupando o dedo, né? Não sei o que acontece. Sinceramente, não sei. Eu até comentei esses dias assim. E não é só ela fazer a IA por fazer IA, né? Que nem brincar, a Apple não sabe fazer Se fosse há uns anos atrás, a BlackBerry não consegue fazer um telefone sem teclado. Esse não é o ponto. Não é essa a tecnologia. Fazer todo o resto em volta para fazer o negócio funcionar tão bem quanto o iPhone e ter tanto apelo, né? É a mesma coisa. A Apple não consegue fazer IA, não é fazer por fazer. Sei lá, não sei o que dizer, tendo falado isso nos últimos 10 minutos, sobre ela de novo ter deixado passar essa oportunidade e qual que é a justificativa, né? Se ela tem uma ideia melhor do que isso, do que uma coisa que já estava semi-pronta ali, não sei, é preocupante. E quero ver muito o que a OpenAI vai fazer com isso, né? Com a hora que ela certeza. integrar essas coisas no aplicativo dela, de Mac, vai ser muito legal, porque dá para fazer, tem até programa que faz isso, de você, porque, por exemplo, a gente até comentou também sobre isso no ADT, acho que foi até em off, foi no bonus track, ou a gente tem edição sem edição, né, da gravação inteira, mas que no Mac, por exemplo, as conversas do iMessage
O registro disso, o banco de dados disso, é aberto. Dá para o aplicativo, por exemplo, daria para a Apple fazer isso, né? Transformar isso num grande banco de dados vetorial, que é assim que funcionam as coisas de IA, para você falar, carangueja, quando foi que eu falei mesmo sobre um bando de opção de hotel de Nova York que tinha um que era mais barato, mas não achei qual que era. Vê lá, ela caçar, né? Assim como o ChatGPT para web seria. E o Sky vai fazer isso. Né? Junto com todo o resto, com acesso ao calendário, a lembretes, a história de navegação do Safari, as suas fotos, né? Olha, inacreditável. Quero ver o que o OpenAI vai fazer com isso. E quero ver o que a Apple vai apresentar pra gente em abril, se vai ser alguma coisa ou nada. Pois é, né? O rumor que é que ela definiu para abril, para lançar no iOS, macOS, iPadOS 26.4, a carangueja reformulada que ela tinha anunciado em junho do ano passado. E a cada notícia que pinta, não sei assim, qual foi a última vez que saiu uma boa notícia sobre iniciativa de... Uma boa notícia, uma coisa... Ah, legal. Que não foi... Tá, uma boa notícia ela ter lançado o tradutor dos AirPods, mas esse sendo o único exemplo que a gente consegue pensar, sendo citado a segunda vez aqui no episódio, já é sintomático, né? Qual foi uma última boa notícia que saiu? Que falou, putz, olha que legal, agora vai. Eu não sei dizer. Pois é, sempre, não deu tempo. O fulano saiu da Apple. Os engenheiros estão preocupados. Aí fica, pô, será que esse negócio vai sair mesmo? Ai, vamos ver. A expectativa tá baixa. Como é que a expectativa já era baixa, mas meu Deus do céu, tá tipo isso, sabe? Enfim. E a gente vai encerrar aqui o episódio de hoje. Saiu um rumor. Esse é dos. Assim, teve um bando de rumor meio óbvio que a gente nem vai trazer aqui, tá? Por exemplo, próximo iPad vai ter câmara de vapor. Sim, né? Assim, no futuro, assim, todos eles vão acabar tendo, porque era a evolução natural, né? Tem no iPhone Pro desse ano e vai acabar expandindo pra linha, né? Vai ter o M6. Sim, se agora tem M5, vai ter o M6. Óbvio também, né? Mas teve um rumor que esse também é da linha dos óbvios, mas acho que esse pode trazer a atenção e o interesse de vocês, que é que até o modelo de base do iPhone do ano que vem, talvez ele ofereça 12 GB de memória RAM. Isso talvez impulsionado por um aumento de demanda por RAM, porque é isso que usa para carregar na memória LLMs, porque fica fácil, fica ágil ali, né, para você puxar e fazer funcionar. Então a gente está vendo, graças a isso, a Apple colocar mais RAM nos Macs, nos iPads, até no iPhone, e que o modelo de base agora deve começar com 12 GB, o que eu achei finalmente mais uma excelente notícia. Com certeza, e é bem isso. Apesar da carangueja avançada ainda não estar pronta, já temos alguns recursos de Apple Intelligence que são processados localmente, e isso faz com que a Apple tenha que colocar mais RAM para processar esses dados. E também era um pouco esperado de certa forma, porque na época do iPhone 15, o 15 Pro foi o primeiro que suportou Apple Intelligence, e na época só o Pro, porque o modelo base tinha 6 GB de RAM e o Pro tinha 8. Aí na linha 16 ela igualou todos em 8 GB, agora no 17 os Pro tem 12 GB e os de base continuaram com 8. Então possivelmente no ano que vem realmente ela deve ou igualar tudo, aí todos ficam com 12 GB, ou daí ela coloca 16 GB no Pro e 12 GB no modelo de entrada. Mas é bom para o usuário que ganha mais RAM, consegue executar mais tarefas de segundo plano e obviamente também fica aí mais pronto para o futuro da IA, se ele existir para a Apple, né? Mas isso eu acho que, assim, precisou disso para acontecer, mas para elevar a memória até 12 GB, eu acho que é bacana. Isso pode até aumentar também a memória dos mais parrudos ainda, né? Começar a acompanhar, né? Tem um gráfico que eu acho muito engraçado. Se eu encontrar, eu coloco aqui na descrição, de como é que foi a evolução da memória RAM ao longo dos anos nos produtos da Apple, em Mac mesmo, pré e durante Tim Cook. E você vê, é um gráfico ascendente, bonitinho, assim. A hora que o Tim Cook assume, fica um platô eterno até só agora, os últimos 6 meses, assim, começar a aumentar de novo. Então, enquanto todo o resto de hardware de tudo aumentou, a Apple ficou presa nos mesmos padrões, o piso, né, de memória RAM, o padrão ali, em todos os aparelhos e sofreu muito. Quer dizer, sofreu não, né? Não é grande problema, mas assim, né, enquanto a gente via... Tudo bem que no caso do Android é diferente, né? Tem 64 GB de RAM. É mesmo? O que você faz com isso? Por que precisa ter 64 GB de RAM? Né? Então é difícil comparar essas duas coisas, né? Mas fato é que ficou estacionado por muito tempo. Agora talvez isso... Vamos ver se vai ter motivo para usar, né? Mas aumentando é sempre uma excelente notícia, especialmente se for aquilo de não mexer muito no preço junto, né? Mas aí é sonhar demais, talvez. O preço daí dói no bolso, né? Mas a Apple sempre teve esse argumento de a gente não precisa de mais RAM porque o sistema é otimizado.
Mas chega uma hora que tem um limite que precisa ter. E com a IA a gente tá vendo esse limite. Tem que ter mais RAM, não tem jeito. É igual câmera. Você Exato. pode colocar coisa de software, pode colocar um truquezinho. Mas chega uma hora que você esbarra no limite que é ter um sensor maior. E aí a câmera tem que ganhar o platô enorme atrás do celular. Porque ou é isso ou não tem pra onde correr mais. Então a Apple tá esbarrando nesse limite com IA. Ela espera, acredito, lá dentro que vai conseguir entregar os recursos. Então, quanto mais RAM, melhor. O telefone fica mais preparado para o futuro. Até porque na época do iPhone 15 ela foi bastante criticada porque só o Pro tinha RAM suficiente para rodar a Apple Intelligence. Então Uhum. agora é melhor que sobre do que faltar, né? Exatamente. Exatamente. E eu vou trazer aqui uma pergunta que o Carlos Alves, eu falei que ia finalizar com o iPhone 18, mas como a gente passou rapidinho por ele, para ter uma coisinha a mais aqui para vocês, o Carlos Alves foi lá em gigahertz.fm/feedback e mandou a seguinte pergunta. Estou fazendo aulas de inglês e quero treinar com assuntos que eu tenho afinidade. Vocês podem dar dicas de podcasts, sites também que abordam notícias do mundo Apple e tecnologia geral em inglês? E aí, Felipe? Ah, temos alguns sites, né, Marcos? 95Mac, por exemplo, dá pra você ler 95Mac, dá pra ler Macworld. Tem muitos podcasts. Eu gosto muito de ver vídeos dos YouTubers gringos, então, se você gosta de vídeos, vai lá ver Marcus Brownlee, vídeos do The Verge. E você consegue hoje, o YouTube ele tem já legendas automáticas que a maioria dos vídeos tem alguma legenda, mas o YouTube gera ali legendas automáticas, então conteúdo de tecnologia em inglês não falta. E é muito legal realmente consumir para aprender, porque acho que é só assim que você pega a fluência mesmo, quando você passa a consumir aquilo no seu dia a dia. Porque nem todo mundo tem alguém para conversar em inglês ali, Uhum. né? A gente ainda tem porque a gente trabalha com pessoas de fora, mas geralmente quem está estudando não tem uma pessoa para estar treinando inglês, então tem que assistir bastante coisas mesmo e, de novo, ter conteúdo de tecnologia em inglês não falta. Pois é, eu vou recomendar de podcast, eu vou falar dos que eu escuto que tem a ver com tecnologia e com Apple em geral. De tecnologia em geral, tem um que eu gosto muito, que é divertido, que é o Hard Fork. É um podcast do New York Times, semanal, sai toda sexta-feira. Eles têm um foco que costuma ser maior com inteligência artificial, mas não é de propósito, é só porque esse é o assunto que mais tem bombado agora. Eles nasceram como podcast de blockchain. Eu não escutava nessa época porque o meu interesse é zero por isso. Mas quando eles abriram um pouco mais o espectro, até o Hard Fork tem a ver o nome com alguma coisa de blockchain, que eu não sei o que é. Mas eles abriram. E é com o Casey Newton, que tem tem o Platformer, né, uma newsletter, faz uns 2 anos aí que tá mandando bem. É também com o Kevin Roose, que é do New York Times. E é divertido, tá? Outro de tecnologia que eu gosto muito é o Upgrade, que sai toda Boa. segunda-feira, que é da Relay FM, que é com o Jason Snell, colega de Macworld, inclusive, do Felipe Espósito, e também, ele foi por muito tempo, foi até editor-chefe, e hoje ele escreve uma coluna semanal, mensal, meio freela, mas tá Isso. meio ligado ainda ali, né? Tem o Six Color também, o site dele, e também com o Mike Hurley, que se você escutar os primeiros podcasts da Relay, até pode ser mais interessante para você treinar, que ele tinha um sotaque bem inglês, assim, mais forte, né? Hoje tá um pouquinho mais neutro. Mas é com os dois. Tem o Connected. Eu acho eles. Ele tipo, trapalhões demais, assim. Né? É muita. A proporção risada a conteúdo, piada a conteúdo, ela é, pra minha sensibilidade, um pouco desproporcional. Mas também é um outro podcast que você pode escutar para treinar. Tem o do John Gruber também, que é o Talk Show. Tem muita coisa bacana por lá que você pode ouvir. Eu acho que é isso. Para leitura, dá uma espiadinha no Mac Stories, porque geralmente são textos Boa. extremamente que tem profundidade grande que ele explora, então é bastante conteúdo lá para o mesmo assunto, etc. É interessante que o Federico Viticci, que é o dono do Mac Stories, ele é italiano, então não é a língua nativa dele, mas escreve muito bem em inglês. Tem o John Voorhees, que eu acho que ele é escocês, talvez escreve para lá de vez em quando também. Então acho que com isso dá para ter já tem bastante coisa para você poder passar a acompanhar agora semanalmente também. Tem o Accidental Tech Podcast, que é outro que eu escuto faz. Esse é um dos mais tradicionais aí que eu escuto faz muito tempo, que é do John Siracusa, o Casey Lise e também o Marco Arment. Episódios bem compridos. Eles têm um sotaque mais neutro americano, então não tem tanta diferença. Tem uma coisinha ou outra ali, mas dá pra acompanhar numa boa. E eu acho que é isso. Vou deixar os links disso tudo na descrição. Você lembrou de mais algum aí, Felipe? Eu acho que você cobriu todos os principais, viu, Marcos? Beleza. E eu vou deixar também o Technology Connections, que é um canal do YouTube interessante também. Vídeos compridos também. E sempre temas bacanas, tipo máquina de escrever, só que do jeito legal, tá? Prometo. Os links estão na descrição.
com o link das notícias também do que a gente comentou. Você vai em gigahertz.fm/afonte/175. Tem no player de podcast também os links, se o seu player dá suporte a links, que tem player que até hoje não faz isso, que é inacreditável. Para falar com você, Felipe, como é que faz? Bom, valeu, Marcos, obrigado à audiência por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se quiser me encontrar nas redes sociais, é só me procurar no @felipe.exposito lá no Instagram e no Threads. Boa, para falar comigo, MVC Mendes. Eu vou passar a focar mais no Threads, que eu abro o Instagram, eu sofro, eu não quero mais usar o Instagram. Então vocês me acham lá no Threads. Quero agradecer a ExpressVPN Firmou Consultoria pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam os reviews, as avaliações e que recomendam também o A Fonte para a gente poder descobrir o podcast. E eu também, além daqui, participo do área de trabalho de transferência aqui na Gigahertz também, do IA sob o controle da Alura, escrevo pro 95Mac e a gente volta na segunda que vem. Um abraço e até a próxima.